Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e hoje estou aqui com Maria C. Pereda, autora da série de livros do Sol Negro, e nós vamos abordar a história das caveiras de cristal. Tudo bem, Maria? Olá, Cris. Olá, pessoal, novamente na nossa dobradinha de programas espertos. Então, vamos lá. Hoje o assunto é muito legal. É sobre as caveiras de cristal. Então, é com você, Cris. Maria, fale-nos sobre as chamadas caveiras de cristal encontradas no centro e sul das Américas. Então, vamos lá. As caveiras de cristal, elas são muito mais antigas do que foi considerado e elas não pertencem às culturas atribuídas nos locais onde elas foram encontradas, como, por exemplo, a cultura maia, entre outros, né? Algumas foram criadas as verdadeiras, tá? Tem falsas, tem tudo isso aí. Não, mas estou falando das verdadeiras caveiras de cristal. Elas foram criadas desde 35.000 antes de Cristo até mais ou menos 20.000 antes de Cristo e estavam presentes na cultura Atlante. Então eram grupos de seres que estavam na cultura Atlante, mas não quer dizer que eram exclusivamente atlantes. Porque, como eu disse num outro programa, os atlantes conviviam abertamente com os seres extraterrestres e não deixava de ser também a cultura atlântica uma cultura extraterrestre que se localizou na Terra e lá viveu durante, digamos, aproximadamente 1 milhão de anos, mais ou menos, né? Assim, algumas dessas caveiras de cristal foram transportadas para várias localidades do planeta espalhadas sempre ao redor daquela porção central da Atlântida, que na data em que eu acabei de falar, 35.000 anos, embora algumas sejam mais antigas do que isso, mas isso é uma média, né? A Atlântida já estava naquela porção central, dividida já em ilhas, né, grandes, no centro do Oceano Atlântico. Já era uma Atlântida densa, com seres densos que viviam já no centro do Oceano Atlântico, tá? Então, nesse período, a Atlântida já vinha afundando e se tornou mais dramático os processos de afundamento exatamente a partir dessa data, né? E essas caveiras de cristal, então, começaram a ser levadas a outras regiões do planeta, até que mais ou menos 10.000 e 5.000 antes de Cristo, elas acabaram digamos, se perdendo em uso, conhecimento e até suas localizações. Porque nessa época já a Atlântida já final, a porção final, aquela que se situava entre os pilares de Hércules, né? Que eu expliquei no programa da Atlântida, também havia desaparecido, mas os seus descendentes, alguns que conseguiram se salvar, se espalharam pelo mundo e levaram essas caveiras de cristal também a diversas localidades. Uma delas é a América Central e América do Sul. O que aconteceu é que a utilização dessas ferramentas começou a diminuir, porque elas eram ferramentas, eu vou explicar isso já já, porque a perda do conhecimento começou a aumentar. Então, aqueles que eram treinados para o seu uso foram passando isso de geração em geração, e como sempre acontece, né, a perda do conhecimento ocorre porque cataclismos e guerras vão ocorrendo e os grupos que mantêm esse conhecimento acabam desaparecendo e acaba ficando um objeto que não se sabe direito para que serve. E foi isso que aconteceu com elas, né? E hoje, segundo se diz, existem poucos que ainda sabem lidar com essas caveiras de cristal. Vale a pena dizer que alguns desses objetos foram criados até antes do período Atlântico, que é o que eu falei, antes da Atlântida se tornar uma sociedade mais homogênea, porque antes disso ela era separada em grupos, como aconteceu aqueles que estavam mais próximos aos polos, que eu chamei de Tulianos. Então esses eram pré-atlantes e que depois se juntaram, unificaram, desceram
devido à questão climática do planeta também, que os polos começaram a gelar novamente, que esse é um ciclo, né, de gelo, e se concentraram no centro do Oceano Atlântico e então começaram a utilizar e, digamos, fabricar outras caveiras de cristal para o uso que vocês vão entender já já. É com você, Cris. Qual a mais famosa caveira de cristal e quem a encontrou? Isso, a mais famosa caveira de cristal é a famosa de Mitchell Hedges, que a filha dele, mais ou menos em 1927, se não me engano, encontrou isso nas Honduras. Ela acompanhava o pai, né? Mas o pai era uma espécie de Indiana Jones, do perfil não arqueólogo, não antropólogo, não nada. Ele era mais parecido com o que é um saqueador, como era o padrão da época. Eles iam saqueando e buscando as coisas para ganhar dinheiro. E a filha Ana encontrou isso brilhando no chão. Ela foi dar uma cavadinha e trouxe a caveira de cristal em suas mãos. E naquela época se imaginou que isso tivesse sido feito pelos maias, né? Coisa que a gente vê depois pela construção, seria impossível, né? Com você, Cris. 3. A quem pertenceram? Quantos eram? E o que elas podiam fazer? Especificamente, as caveiras de cristal pertenceram a 13 mestres. Esse é o número exato de caveiras que são as que realmente funcionam naquele padrão de comunicação que eu vou explicar para vocês já já, né? Então, elas eram colocadas juntas para serem ativadas. Então, até você vê no filme Indiana Jones, o que está correto, eram 13 caveiras colocadas, não sei se no filme mostra 13, mas eles falam das caveiras de cristal, mas o número certo são 13 caveiras colocadas em círculo, e quando isso era feito, ocorria um processo de ativação, ocorria um aumento de energia, onde se ativava um processo de uma nova realidade, uma transferência para uma nova realidade, uma passagem para uma realidade paralela, e que poderia ser até viagem no tempo, se fosse assim, né? Através de uma nova vibração. Podia ser uma expansão de consciência apenas, ou também uma passagem para uma nova realidade paralela, ou até a criação da ponte para a manifestação de uma realidade paralela da forma como aqueles seres atlantes queriam que ocorresse. É muito interessante isso, porque é por isso que o número, com a criação da história de Jesus, porque a história de Jesus é parte tal qual é dita, e a maior parte não é a verdade. Todos os fatos e dados e datas, e isso tudo é adulterado astroteologicamente ou numerologicamente, porque era assim que se escreviam, se criavam mitos na época. Então, no caso, o número 13 é um número muito importante para um processo de transformação. E não é à toa que colocaram, então, para Jesus ser o 13º, né? Então, o 13º com 12 apóstolos. O 13 é um número mágico, é um número transformacional. Até por conta disso, os Illuminatis, quando surgiram, que eram os pitagóricos, os Illuminatis e Pitágoras, falavam em 10 como o número de Deus, o número da criação, o número principal, por causa da importância do 10, do 0 e do 9 na matemática pitagórica, mas depois, já em 1748 a 1830, que foi a data de nascimento e morte de Adam Weishaupt, que criou os Illuminatis da Baviera, discutíveis a partir do meu ponto de vista, daí que surge a distorção da visão iluminista de Pitágoras, que era perfeita, para uma visão de Illuminatis que depois se distorceu mais ainda e virou essa coisa que se fala hoje em dia, né, que ficou totalmente manipulada, distorcida e saiu da sua origem, que era uma origem iluminista. Então, Adam Weishaupt criou os 13, o número 13, que é o 13 do processo, o 13 da ordem. Então, são 13 graus para atingir
O topo da pirâmide é estar ciente, consciente de tudo e do todo, ser um ser mais capaz e hábil e por aí vai, iluminado. O que importa aqui é que a utilização do número 13 vem sempre no subconsciente humano, na ressonância de massa, sempre porque isso remonta à origem da importância dos 13 cavaleiros, que não tinham seus cavalos, é maneira de dizer, desses 13 seres que carregavam sua caveira de cristal e atuavam dessa forma, criando uma realidade melhor, ajudando a manifestar. Segundo Bashar, eles eram orientadores da humanidade e o foco deles era 100% positivo. Ok, né? Tem um fato curioso aqui para vocês, que é essa caveirinha de cristal pequenininha, que é a imitação da caveira de cristal de Mitchell Hedges, né? E que esteve na mão de muitos cientistas e grupos, né? Até da área de computação, como é o caso da Hewlett Packard, HP, estudando a caveira de cristal de Mitchell Hedges. Então, esse aqui é uma réplica, né? Da caveira de cristal de Mitchell Hedges, uma réplicazinha, porque ela é pititica, mas está sempre do meu lado. Como eram feitas? Vamos lá. Então, essa estrutura, você vê que é uma perfeição, quando vocês pesquisarem na internet e forem ver a história da caveira de cristal, a mais bonita, de fato, é de Mitchell Hedges. Existem talvez cinco ou seis que foram encontradas dentre as muitas que se dizem, então, essas caveiras de cristal que estão na Terra, como sendo realmente as originais. A maioria é falso, né? Como foram feitas? A manufatura desse tipo de objeto, vamos dizer assim, era feita através de um bloco único de cristal, geralmente quartzo, como é o caso da de Mitchell Hedges, que eu acho sem dúvida nenhuma mais bonita, que foram esculpidas através de um alto nível de vibração sônica, que eu chamo de cimática. Então, a vibração sônica de alta frequência esculpia o próprio cristal, formando essa estrutura maravilhosa em um único bloco perfeito, cheio de microfibras dentro dela, que quando se injeta luz, aliás, tem um vídeo sobre essa pesquisa da HP, em cima dessa caveira de cristal de Mitchell Hedges, que foi feito um trabalho entre anos 70 e 80 da HP, e os cientistas chegaram à conclusão que, de fato, existe algo de estranho nessa espécie, porque ela parece que está cheia de circuitos elétricos dentro dela, de acordo com a incidência de lasers. Isso pode ser comprovado muito interessantemente, né? Até a Cris tem, acho que, uma pergunta a respeito disso, né, Cris? HP Packard nos anos 70 estudou essa caveira de Mitchell Hedges. E qual foi o resultado disso? Então, é exatamente isso que eu estava falando, Cris. Existe esse vídeo onde alguns cientistas da HP contam que essa caveira de cristal não é normal, que ela tem uma capacidade como se fosse um computador. É nítido que ela conseguia, digamos, guardar informação. Coincidência ou não, foi a partir dos anos 70, 80 que o quartzo começou a fazer parte do sistema de informação, de guardar informação dentro do sistema computacional, né? Então eu acho que com certeza eles conseguiram entender como é que isso funciona, pelo menos parcialmente, e introduziram o quartzo para auxiliar a guardar memória no computador e processar memória, por aí vai, né? Então vamos lá. Como foram feitas? Como eles atuavam? O processo deles era muito interessante, eles se encontravam espalhados pelo mundo antes da Atlântida afundar, digamos, na época em que ela estava ainda ativa, antes do cataclismo final. Eles se localizavam pelo mundo espalhados, né, para poder trabalhar nesse processo de grade planetária e de transformacional da Terra,
que provavelmente eles estavam tentando fazer algo positivo num processo que eles sabiam que era a destruição da Atlântida, né? Mas eles trabalhavam para guardar o máximo de informação, já que o cataclismo seria fulminante, dentro dessas próprias caveiras de cristal. Então, elas são como se fossem HDs. Existe muita informação nelas. Imagina então que biblioteca fantástica está inserido nelas, caso elas pudessem ser reencontradas, realocadas juntas e essa informação pudesse ser retirada, né? Então, eles se encontravam em processos até alterados de consciência para poder ativá-las e conversar um com os outros e passar informação de um para os outros. Elas eram supercomputadores. Muito interessante o trabalho e um mistério ainda para nós. Eu acredito que um dia nós vamos conseguir revelar a sua real função. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui é só uma historinha para vocês, mas é muito interessante, com certeza. A Cris me pediu para fazer esse programa, então é um pouco de diversão, um pouco de informação. Ficaram um pouquinho intrigados, né, a respeito, eu também. Então, até o próximo Despertos. Um abração. Tchau, tchau. Bem, pessoal, o programa é maravilhoso, mas vamos ficando por aqui. Gratidão, Maria, por nos brindar com tanto conhecimento. Mas, pessoal, fica ligado. A vida é um enigma profundo que só consegue compreender quem estiver sonhando, acordado, ou seja, desperto. Em tudo há enigmas, mas no espírito e na mente humana se escondem os maiores segredos do universo. Gratidão, pessoal. Até o próximo Desperto.